Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Vamos começar. Primeira matéria do ano passado foi digestão, né? Aparelho digestivo, sistema digestório, né? Tanto faz. Então, o aparelho digestivo ou, né, sistema digestório é composto por alguns órgãos. Vamos relembrar quais são? Peraí que eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, a gente tem aí, né, a boca, que é a primeira aí parte, né, do sistema digestório. Dentro da boca, ou melhor, próximo à boca, a gente tem as glândulas salivares, que são as glândulas que fazem a saliva, certo? Então, o sistema digestório começa pela boca. Temos aí as glândulas salivares que fazem a saliva. Depois da boca, entra aí a faringe, que é um canal, né? Que depois aí vai para o esôfago. Então, nossa garganta nada mais é do que nossa faringe. Depois da faringe, a gente tem o esôfago, ok? Pessoal, a faringe, ela faz parte do sistema respiratório também. Vocês já aconteceram de colocar um remédio no nariz e sentir o gosto dele? Provavelmente quando vocês eram crianças isso acontecia direto. Porque criança não fica quieta quando põe um remédio no nariz. Então, pessoal, o que acontece? Por que isso acontece, né, na verdade? Porque a faringe, ela interliga o sistema respiratório com o digestório. Então, se eu ponho no nariz e ele desce para a faringe, pode ser que ele passe para a boca sem querer. Porque tá tudo conectado ali através da faringe, tá? E aí tá. Depois da faringe, a gente tem o esôfago, que é o que leva a comida para o estômago. Depois a gente tem o estômago, né? No estômago, a gente tem influência aí de três, na verdade, estômago e a primeira parte do intestino. A gente tem a influência aí de três glândulas: o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Pessoal, o que é aí o fígado? Né? O fígado é uma glândula que fazem várias substâncias que ajudam aí na digestão. E uma delas é a bile que ele faz, que ela é armazenada na vesícula biliar. Ok? E o pâncreas é uma glândula que fazem várias substâncias que libera aí no início do intestino ou no sangue. Na verdade, não é ou não, é ir no sangue. Então, libera tanto no sangue quanto na primeira parte do intestino, para ajudar aí na digestão, principalmente na digestão de açúcar. Né? O pâncreas, ele produz a insulina, tá? Que ajuda a quebrar aí a glicose, ou seja, o açúcar. Tá bom? Então, depois do intestino, depois do estômago, a gente tem o intestino, né? Do intestino, a gente tem dois: o intestino delgado e depois o intestino grosso. E a última parte do intestino grosso, a gente tem o reto, que é a última parte dele, que ele acaba aí no ânus. Então, o trato digestório, ou seja, esse canal e tudo que a gente tem, começa na boca e acaba no ânus. Qual que é o percurso do alimento? Então, a gente passa pela boca, passa pela faringe, passa pelo estômago, boca, faringe, esôfago, estômago, depois passa pelo intestino delgado, intestino grosso e acaba aí no reto até sair no ânus, em forma, né, de fezes, não mais de alimento, ok? Então, a primeira pergunta aí: qual a importância da digestão? Por que a gente come? Nós comemos para ganhar energia. Se eu não comer, eu fico fraca. Fica um dia inteiro sem comer. O que acontece? Você vai ficar fraca.
ok? Fica aí 2 dias, você vai ficar muito mais fraca, né? Então, pessoal, a comida, ela é pra gente ganhar energia. Pra poder o quê? Pra poder fazer, né? Pra fazer exercício, pra andar, gente, até pra respirar a gente gasta energia. Então, se a pessoa tá 5 dias sem comer, a tendência dela é nem conseguir andar direito. Ela não tem força para isso, porque ela tem que reservar energia para o coração bater, né? Para o pulmão funcionar, para a gente respirar, né? Para os outros órgãos também funcionar. Eu tô falando 5 dias, mas pode ser até muito mais que isso, tá? Então, as pessoas conseguem ficar, tipo, de 2 a 3 semanas sem comer, sem problema nenhum, tá bom? Então, beleza. Quais são os órgãos? Eu já falei. E eles são divididos em quê? Eles são divididos entre glândulas anexas, que é o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, glândulas salivares, e os órgãos do trato digestivo, né? Que é o que eu falei: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, grosso e reto. Isso é o que tá preto, é o trato digestório. E o que tá em... que cor que é essa? Um rosa? Um vermelho? Não sei. É as glândulas anexas. Beleza? Quais são as glândulas anexas? Já falei. Qual que é o percurso? Já falei. Qual é a função da bile? Pessoal, a bile, ela é feita, ela é produzida no fígado. Então, ela produz no fígado e é armazenada na vesícula biliar. Então, muita gente acha que quem faz ela é a vesícula, mas não. A vesícula, pessoal, apenas armazena. Então, a bile, ela queima gordura. Ela digere gordura. Sem ela é muito difícil digerir gordura. Então, por exemplo, quem tem que retirar a vesícula, no caso, por exemplo, de uma pedra na vesícula e tem que retirar a vesícula, né? A pessoa continua tendo a bile, ela só não armazena a bile. Então, ela tem uma dificuldade na queima aí de gordura. Não para emagrecer, gente, mas quando a gente come alguma coisa gordurosa, sabe? Então, agora que eu vi que a câmera tá desligada, gente, desculpa. Então, por exemplo, quando a pessoa, né, ela retirou a vesícula, ela tem que tomar muito cuidado com as comidas gordurosas que se come, porque ela vai ter dificuldade em eliminar essa gordura. Então, a pessoa pode passar mal se ela ingerir muita coisa gordurosa. Por exemplo, muita batata frita, né, feita na gordura. É porque pode ser feito, por exemplo, na airfry que não tem gordura, né, gente? Muito salgadinho, né, coisa muito gordurosa. Lavínia, ela digere somente gorduras? Sim, praticamente é só isso, tá? Então, ela quebra a gordura, para ser mais exato, tá? A função da bile é essa quebra de gordura. Okay? Ela é como se fosse um detergente do nosso sistema digestório. Então, ela tira a gordura, entendeu? Ela consegue quebrar a gordura, tá bom? Melhor analogia é que ela é o detergente do nosso sistema digestório, tá? Então, ela é para retirar a gordura, tá bom? Beleza? Ela é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Beleza. Sobre a insulina. A 6, né? A insulina, pessoal, ela é fabricada no pâncreas e ela quebra açúcar. Ela quebra glicose, né? Então, a gente tem a bile, que quebra gordura, e a gente tem a insulina, que é fabricada no pâncreas, que quebra açúcar. Pessoal, quando alguém tem diabetes, ela tem problema, essa pessoa tem problema na insulina. Ou
produz muita insulina ou produz pouquíssima ou nada de insulina. Então, o que acontece com a pessoa que é diabética? Ela não pode comer açúcar ou comidas com muito carboidrato, como, por exemplo, batata, que mais? Arroz, batata, macarrão, tudo que é muito massa. Porque tem muito açúcar ali. Tem muita glicose ali. Ah, não, Célio, batata não é doce? Por que ela tem muita glicose, então? Porque, pessoal, o carboidrato, quando a gente ingere ele quebra em glicose. Glicose e açúcar é a mesma coisa, tá, gente? Então, todo carboidrato, ele se transforma em glicose, certo? E, beleza. Por exemplo, sabe a cerveja? Né? Muita gente aí bebe cerveja. E vocês já viram ou já ouviram falar pessoal falando: ah, minha barriga é de cerveja? Que a pessoa tá gorda por conta da cerveja? Por que cerveja realmente dá barriga? Isso é verdade, tá, gente? A cerveja engorda muito. Por quê? Porque a cerveja, ela é feita de cevada ou de malte. São dois carboidratos, né? Tanto faz. Às vezes a cerveja é feita de malte, aí tá escrito lá puro malte. Ou a cerveja é feita de cevada, né? Ou dos dois. Tem cerveja que é feita de cevada e de malte. E tem cerveja que é feita de cevada e milho. Ou outros cereais. Sim, tem milho em algumas cervejas. Essas cervejas mais baratas, ela é feita mais de milho que cevada. Por isso que ela é bem diferente mesmo, o gosto. Espero que vocês não saibam disso, né? Esperem os 18 anos para frente. Mas já contando aqui para vocês, é bem diferente essas cervejas mais baratas, porque elas são feitas com milho. Então, tá vendo? Milho, cevada, malte, outros cereais, como por exemplo trigo. Trigo também pode ser feito cerveja. E o que são isso, gente? São cereais. E esses cereais, eles são só carboidrato praticamente. E esse carboidrato, lembra que eu falei que carboidrato, quando eu ingero, ele é dividido em glicose, né? E a gente sabe que açúcar engorda, né? Então, por isso que muita gente fala isso, né? Ah, minha barriga é de cerveja. Porque realmente a cerveja engorda muito. E a pessoa que bebe cerveja, ela não bebe um copo. Muito raro a pessoa beber um copo, ou uma lata, ou uma garrafa. Ela bebe cerveja o dia inteiro. Se for numa festa, na festa inteira. Penso o tanto de caloria que é você tomar, tipo, 10 cervejas. A pessoa engorda mesmo, tá, gente? Cerveja engorda muito. Então, o pâncreas, ele quebra o açúcar, né? Então, a pessoa que tem diabetes, não, que tem dificuldade, né, na produção de insulina, ela não pode ingerir glicose, que são os doces, bala, pirulito, chocolate, qualquer coisa doce, né? Ou os carboidratos. Ah, quer dizer que a pessoa que é diabética não pode comer arroz? Pode, mas em pequena quantidade. Batata? Pode, em pequena quantidade. Ela não pode comer demais, ok? Lavínia, eu posso chamar a insulina de um hormônio? Não. Porque hormônio, ele controla alguma coisa no seu organismo. A insulina é uma substância, é um pouco diferente, ok? Deixa eu falar exatamente o que seria a insulina. Deixa eu ver aqui. O nome que seria exatamente. Está escrito aqui que é uma hormona. Deixa eu ver.
É uma hormona. Não pode ser chamado de hormônio, não, tá? O que acontece? Quais são os hormônios que a gente tem? A gente tem um hormônio do crescimento, os hormônios sexuais, né? Que a gente viu, como por exemplo, como que chama? Androgênio, testosterona, andrógeno, não, androgênio, testosterona, estrogênio, progesterona, são os hormônios sexuais. A gente tem a adrenalina, né? Porque o hormônio ele é fabricado pelas glândulas endócrinas, que a gente viu do sistema endócrino, né? O pâncreas, ele, ele é uma substância que quebra, faz um metabolismo aí, né? O pâncreas, ele é sim considerado também uma glândula endócrina. Só que a insulina, ela não é bem um hormônio, tá? Como diz aí que eu acabei de pesquisar, é uma hormona, tá? É um pouco diferente. Isso é bem complexo para eu explicar para vocês agora no ensino fundamental, tá? Então vamos lá. Você pode falar que é uma substância, mais prático, tá? Então, a pessoa que é diabética, ela não pode ingerir, né, esses tipos de açúcar. Por quê? Porque se a pessoa ela ingerir açúcar, né, o pâncreas não funciona direito, não produz insulina direito, e a pessoa ingere o açúcar. O que acontece com essa pessoa? A insulina não vai ser suficiente para quebrar o açúcar vai passar direto para o sangue e vai ficar em muita quantidade no sangue. E qual que é o mal disso, né? Tiver açúcar no sangue, quer dizer que o sangue vai ficar docinho. Pessoal, tem muito problema o sangue ficar com muito açúcar. Né? A gente fala a taxa de glicemia alta. O que é glicemia? A quantidade de açúcar no sangue. Então, o que acontece quando a glicemia, né, o açúcar no sangue está muito alto? A pessoa pode ter problema de visão, podendo ficar até cega. Má cicatrização, então se a pessoa machucar, aquele ferimento pode demorar meses para cicatrizar. Pensa o que é meses. Pessoal, uma pessoa diabética, se ela machucar muito profundo, né, ou sei lá, fazer uma cirurgia, aquilo pode nem cicatrizar e ficar um buraco. Pensa o tanto que é estranho, né? Se parar para pensar. E aquele buraco aberto vai dar o quê? Bactéria, vai dar infecção, e essa infecção pode matar uma pessoa, tá? Ela pode dar pressão alta, ela pode dar problema nos rins, né? Por conta disso, pode dar até falência nos rins, o rim parar de funcionar por conta da diabetes. Então, gente, diabetes é muito preocupante, tá? Não é apenas o açúcar no sangue alto, não, tá? É o açúcar alto no sangue, né? Pode vir a dar vários problemas. Então tá. Já falei do sistema digestório. Agora vamos falar dos carboidratos. Já falei o que é o carboidrato, né? O carboidrato é as massas, pão, batata, macarrão, arroz, cevada, malte, trigo, farinha de trigo. Então, tudo que é feito de farinha de trigo ou de trigo, ou o arroz, que é um grão também, ou a batata, mandioca, cenoura, beterraba, né? Cará, inhame, isso tudo é o que? Carboidrato. Carboidrato, ele te dá energia rápido. Ele te dá glicose rápido. E a glicose é usada para queimar energia. Para te dar energia, desculpa. Né? Usada para te dar energia. Então, pessoal, né? Os carboidratos, quem são eles? O arroz, os cereais e grãos, né? Arroz, milho, aveia, trigo, centeio, que é um tipo de grão parecido com trigo, cevada, quinoa. Quinoa parece um arroz pequenininho, tá? Ele é muito consumido nos nossos países vizinhos aqui.
como, por exemplo, Peru, Bolívia, Chile, Equador, Colômbia. Nesses países que têm os Andes, eles comem muito quinoa. Quinoa não é muito comum, famoso aqui no Brasil, não. Mas fora, né, nesses países vizinhos, é muito comum a quinoa. Parece um arroz, tá, gente? Só que ele é menorzinho e é mais redondo. Então, isso e tudo são os carboidratos. Mas também a gente pode encontrar carboidratos em pão, que é feito de farinha de trigo, macarrão, que é feito de farinha de trigo, bolo, massa de torta, biscoito, bolacha, que são feitos de quê? De trigo, né? De farinha de trigo. E legumes como batata, batata doce, mandioca, cará, inhame, beterraba, cenoura, tudo é carboidrato. E carboidrato também se encontra em doces e frutas. E tudo isso aí, quando eu como, é quebrado e se transforma em quê? Em doce. Ó, em doce. Em açúcar. Ok? Então é quebrado e se transforma em açúcar. Ok? E para que serve o carboidrato? Para te dar energia, né? E para te dar a estrutura, né? É bom para as estruturas da ação, tá? Então eu preciso comer de qualquer forma carboidrato, porque tem certas dietas que o pessoal corta carboidrato. Isso é perigosíssimo. Por quê? Você não pode cortar o carboidrato. Você pode diminuir numa dieta? Pode e deve diminuir, né? Porque eu disse que carboidrato engorda muito, né? E é verdade. Então, o que acontece? Você pode diminuir a quantidade, mas nunca zerar. Gente, carboidrato é fundamental para o nosso organismo, tá bom? Próximo, proteína. O que é proteína? A gente tem as proteínas que vêm dos animais, né? De alimentos de origem animal, e tem as de origem vegetal. Mas quando você vê em proteína, você só pensa em origem animal. Porque são as carnes e tudo que vem aí dos animais, como por exemplo, leite, ovos e seus derivados, né? Então, leite, derivado, queijo, requeijão, iogurte, o que mais que é derivado do leite? Leite fermentado, Yakult, né, que a gente chama. Então, tudo aí que é derivado do leite. E ovo e seus derivados, né? Como, por exemplo, qualquer receita que eu faço com ovo, por exemplo, um bolo, tá? E a gente tem aí, né, a de origem vegetal também. Origem animal, o que a gente tem? As carnes, que inclui peixe, tá? Frango, peixe, carne de vaca, carne de porco, leite derivados e os ovos e os produtos que se faz com ovo, né? São fontes aí de proteína, tá? Proteína vegetal, a gente tem soja e grão de bico, né? Soja, grão de bico, feijão tem muita proteína, lentilha, brócolis, nozes, castanhas, ervilha, chia, quinoa, aveia. Opa, já falei de quinoa e aveia no anterior, né? É porque dependendo do grão, pessoal, ele vai ter, né, tanto carboidrato quanto proteína. Como, por exemplo, feijão. O feijão tem um pouco de carboidrato e tem muita proteína. Como, por exemplo, a quinoa. A quinoa tem muito carboidrato e tem um pouquinho de proteína. Mesma coisa a aveia. Lavínia, tô lendo aqui. Se uma pessoa comer mais ou menos 3 ovos por dia, todo dia, vai fazer bem ou mal? Depende, Lavínia. Por quê? Depende do organismo da pessoa. 3 ovos é uma quantidade muito grande de calorias, tá? Caloria é uma medida do alimento, tá? Se ele engorda mais ou menos, vamos dizer assim. Então, é uma grande quantidade de caloria. O ovo, ele tem muita proteína. É bom que a gente precisa de proteína, né? Todo dia a gente precisa de uma proteína.
Ah, e quem não come proteína? Tipo os vegetarianos que não comem carne. Eles têm que comer muita proteína de origem vegetal, pessoal. Muita, tá? Por quê? Porque os vegetais não têm tanta proteína igual as carnes, ovos, leite tem, ok? Então, uma pessoa que é vegetariana tem que comer muito, né? Ovo, leite e seus derivados ou proteína de origem vegetal. E se a pessoa for vegana? Vegana, ela não come carne, nem leite, nem ovos, e nem derivados do leite, nem derivados dos ovos, ok? Então, aí mesmo que ela tem que comer muita proteína de origem vegetal. Então, a proteína é fundamental pra gente, tá? Então, beleza. Se a pessoa comer muito ovo, vai ser bom em relação à proteína, tá? Porém, aquilo é muito calórico. Um ovo já é muito calórico. 2 é calórico. Agora, 3 é muita caloria. Então, a pessoa, se ela não estiver fazendo exercício físico, né, fazendo academia, o que for, ela vai engordar se ela comer esse tanto de ovo aí. Claro, se for um ovo de manhã, um ovo de tarde, um ovo à noite, e ela não comer muita caloria durante o dia, não vai ter problema nenhum, tá? Se ela comer 3 e comer muito também outras coisas durante o dia, comer os 3 assim de uma vez, pode ser muito calórico aqui. E o problema do ovo é o seguinte, ele tem muito colesterol. Colesterol é uma gordura, vamos dizer assim, tá? E a gente tem que tomar cuidado com o nosso colesterol, não pode ficar muito alto, tá? E o ovo, ele pode aumentar esse colesterol, tá? Então, se a pessoa tiver colesterol alto, ela não pode nem sonhar comer 3 ovos todo dia. Porém, se a pessoa tiver um colesterol baixo ou equilibrado, provavelmente não vai fazer problema nenhum 3 ovos, tá? Então, depende da pessoa. Se a pessoa tiver um colesterol baixo, ok, ela comer 3 ovos todo dia, que não vai fazer mal nenhum. Tomar cuidado para não engordar, né? Caso a pessoa não queira isso. E se ela tiver um colesterol alto, isso vai ser um veneno para ela. Então, depende da pessoa, depende do colesterol, ok? Glaucele, vamos supor que o colesterol da pessoa seja controlável lá no limite, assim, certinho. Aí Uhum. ela come, vamos, 3 ovos, vamos supor, acordou, comeu, só que ele tá comendo normalmente. Aí Pode faz ser que mal ela também? engorde, pode ser que ela engorde, Uhum. entendeu? Pode ser que dê um problema de saúde. A não ser que a pessoa esteja fazendo exercício físico bastante. Por exemplo, uma academia. Porque o pessoal de academia, eles comem muitos ovos, come ovo, frango e batata doce, geralmente. Muito. Por quê? A batata doce é um carboidrato leve, vamos dizer assim, só para vocês entenderem. É um carboidrato bem suave, vamos dizer assim. Não é um carboidrato muito pesado igual a batata, ok? É um carboidrato mais menos pesado, ok? Então, come o carboidrato, né? Que é a batata doce, para te dar energia, para você conseguir fazer o exercício de boa. O frango, que tem muita proteína, e o ovo, que tem muita proteína, ok? Então, se a pessoa estiver comendo 3 ovos todo dia, né? Num dia, durante todos os dias, e estiver fazendo academia, não tem problema absolutamente nenhum. E o colesterol estiver controlado. Nenhum, ok? Então, o ovo, muita gente acha, fala assim, nossa, comer 3 ovos é um. Você vai ficar doente, você vai ficar com colesterol alto, que não sei o que, faz mal que você comer 3 ovos. Depende da pessoa, tá bom? Então depende muito, ok? Então, beleza. A proteína é isso. Ah, e a proteína, pessoal, ela é quebrada. Lembra que eu falei que o carboidrato é quebrado em glicose? A proteína, ela é quebrada em aminoácidos. E a gente tem os lipídios. Os lipídios são os óleos, gordura, ok? Então, o que a gente tem aí que é gordura? Né? Óleos, gordura, manteiga, margarina, tá? A gente tem aí, deixa eu voltar aqui na imagem, frutas, verduras e coisas vegetais aí que tem muita gordura, como por exemplo
Azeitona. Gente, azeitona tem gordura demais, engorda demais por conta disso, tá? Ela é muito calórica. Azeitona, pessoal, para quem não sabe, faz com ela o azeite de oliva. Porque oliva significa azeitona. Então, o azeite é um óleo de azeitona, tá? Então, a azeitona ela é muito calórica, ela tem muita gordura. Que mais que tem muita gordura? Coco. O coco, né? A gente pega ele e faz óleo de coco. Não é à toa, ele tem muita gordura. O abacate tem muita gordura no abacate. E isso quer dizer que o abacate é muito calórico, né? As oleaginosas, o que é isso? Não, que nome feio, não sei. São as castanhas e seus derivados, castanhas, nozes, são chamadas de oleaginosas. Também tem muita gordura. Castanha do Pará, castanha do caju, nozes, amendoim, avelã, pistache, amêndoas, isso tudo são oleaginosas. Ela é muito calórica porque tem muita gordura. Então tem que maneirar aí na quantidade. Pessoal, o peixe também tem muita gordura, só que uma gordura muito boa, que é o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9. É uma gordura muito boa pra gente. Então, peixe é muito saudável, ok? Então, ok. E temos as vitaminas. A gente tem vitamina A, vitamina B e várias vitaminas B, né? A gente fala complexo B, que tem a vitamina B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 até B12. A gente tem vitamina C, vitamina D, a vitamina E, K, F e Q, ok? A gente tem várias vitaminas. As vitaminas, ela é muito fundamental pra gente, para o nosso organismo funcionar de forma correta. E as fibras? As fibras, pessoal, é o que a gente não digere. É a celulose, né? Que é aquela parte, por exemplo, o milho. O milho, ele é um carboidrato. A parte amarelinha é um carboidrato. Porém, tem uma película cobrindo o milho, vocês já viram? Aquilo é fibra, aquilo é celulose. Aquilo a gente não digere. Então, se a gente come o milho inteiro, sem morder, ele passa direto, né? Por que ele passa direto? Porque a celulose não é digestiva. A gente não digere celulose. Ah, para que eu vou comer algo que eu não vou digerir, Laucélio? Para ajudar na fabricação das fezes. Nosso bolo intestinal, para o nosso intestino funcionar direitinho. Por isso que as fibras são fundamentais. Tá bom? Então, aqui está a pirâmide alimentar. Então, a gente tem os carboidratos, que é a base da pirâmide, é o que a gente mais precisa comer. Depois tem frutas e hortaliças. Depois a gente tem os laticínios, carnes, leguminosas, que são as proteínas. E o que a gente tem que comer muito pouco, mas não deixe de comer, são os açúcares e as gorduras. Ah, Laucélio, por que eu vou ficar comendo gordura? Pessoal, em pequena quantidade é saudável, tá? Em pequena quantidade. E é muito pequena, viu? Então é isso. Já expliquei aí bastante coisa aí. Alimentos ricos em carboidratos e proteínas. Agora sobre o sistema circulatório. Rapidamente aqui. O sistema circulatório, ele é composto aí, né, principalmente do coração. Então, ele é composto principalmente do coração. E a gente tem o coração, as veias, as artérias e os capilares. O que são as veias? As veias são vasos sanguíneos, né, que saem do coração, que entra no coração. O que você quer dizer com isso? Que leva o sangue do nosso corpo para o coração. E as artérias são os vasos sanguíneos que saem do coração e levam sangue para o nosso corpo inteiro. E os capilares, ó, são os pequenos vasos, muito microscópicos que a gente tem. Então, as artérias, elas são grandes,
Depois elas vão afinando, virando pequenas artérias, e depois virando capilares, são microscópicos. As veias, as mesmas coisas. Ela começa com pequenos capilares, que são microscópicos, ela se transforma em veias um pouco maiores, mais grossas, e depois umas veias muito grossas, tá? Então, veias, artérias e capilares são vasos sanguíneos, que levam o sangue para o nosso corpo. Sangue venoso é um sangue de cor escura, aquele vermelho escuro quase preto, e ele é rico em gás carbônico. O sangue arterial é um vermelho vivo, né? Ele é um vermelho muito vivo, bem vibrante, e possui muito oxigênio, ok? Então ele é rico em oxigênio, porque o sangue arterial ele circula nas artérias, e as artérias levam o sangue rico em oxigênio para o nosso corpo inteiro. E as veias elas pegam o sangue que está rico em gás carbônico, quase não tem oxigênio mais, porque a célula já consumiu oxigênio, e leva para o coração. Então, por isso que o sangue venoso, ele tem muito gás carbônico e quase nada de oxigênio. Então, o sangue venoso, ele leva o gás carbônico para o coração mandar para o pulmão, para o quê? Expelir o gás carbônico. Porque o gás carbônico em grande quantidade é tóxico para a gente, tá? Sangramento, né? Ele pode ser arterial, venoso ou capilar. Se for capilar, é o sangue que apenas sai um pouquinho e para rapidamente. Se eu perfurar um capilar, ele vai sair sangue e para ele rapidamente. O venoso, ele vai sair sangue. Vamos supor que eu machuquei aqui. Ele vai escorrer o sangue, né? Em grande quantidade, mas só vai escorrer. E que cor que é o sangue venoso? Não é escuro? Então, aquele sangue que vai sair, ele tem uma cor muito escura. E um ferimento aí com um ferimento arterial. Isso é preocupante. Porque as artérias são muito grossas, né? Então, o que que acontece? Se eu perfurar uma artéria, o sangue vai jorrar. Vai sair como se fosse um jato. Uma mangueira. Sabe a mangueira que você aperta e sai aquele jato forte? Então, é isso. E o sangue, ele é de cor viva. Pessoal, quando alguém machuca uma artéria, perfura uma artéria, a chance dela morrer é gigante, tá? Quer dizer que ela vai morrer? Não, mas se ela não for atendida rapidamente, ela vai morrer, ok? Então a chance da pessoa morrer com ferimento arterial é muito, muito grande, ok? Porque a pessoa perde sangue muito rápido, em grande quantidade. Se a gente perder muito sangue, a gente morre, ok? O coração, ele é dividido em 4 cavidades. Átrios, são 2 átrios, que é a parte de cima. O átrio direito e o átrio esquerdo. Os de baixo são chamados de ventrículos. Aí tem o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Beleza? Ok. É isto sobre o sistema circulatório. Agora sobre o sistema linfático. Vamos relembrar o sistema linfático. Pessoal, um minutinho. Sangue, né? Vamos falar sobre o sangue rapidamente antes do sistema linfático. Pessoal, o sangue, ele é formado de 4 componentes. O plasma, que é a parte líquida, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos levam oxigênio para o nosso corpo, tá? Então, é ele que leva oxigênio e o gás carbônico pelo todo o nosso corpo. São os glóbulos vermelhos, são chamados de hemácias, tá? E são elas que são vermelhas, que dá a cor vermelha do sangue. Porque o sangue, ele tem muitas hemácias, então por isso que ele tem essa cor. Porque a parte líquida é amarelada. Os glóbulos brancos são nossas células de defesa e as plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea. O que é isso? Se eu machucar, é ela que vai fechar o ferimento. Beleza? Sistema linfático.
Só um minutinho. O sistema linfático, ele é um sistema que ele está muito atrelado ao sistema circulatório, tá? A gente tem os vasos sanguíneos, que tem o sangue, e a gente tem os vasos linfáticos, que tem a linfa, ok? O que é a linfa? Pessoal, a linfa é um líquido, né? Uma água. É o excesso de água do nosso organismo que ela recolhe, junto com umas substâncias, não os nutrientes, e principalmente muitas células de defesa. Muitos linfócitos, né? A gente chama de glóbulos brancos. E qual que é a função do sistema linfático? Retirar o excesso de água, de líquido das nossas células e, né, levar essa água, né, esse líquido para o sangue eliminar ela nos rins, pela nossa urina, ok? E a gente tem alguns órgãos aí. A gente tem a amígdala, são aqui na garganta, o timo, que é próximo ao coração, o baço, os nódulos linfáticos, ou chamado de ínguas, que a gente tem aqui na garganta, a gente tem aqui debaixo do braço, a gente tem na virilha, tá? Que é onde ela fica um órgão que armazena as células de defesa. Junto com o baço também, tá? E o apêndice, né? Que hoje em dia não serve pra nada, mas tá ali, é do sistema digestório também. Beleza? E a medula óssea, que é um dos principais aqui, porque a medula óssea é o centro dos nossos ossos. Então, eu tenho um osso aqui. Dentro dos nossos ossos, tem uma coisinha molinha, que é a medula óssea. E é ela que faz as nossas células de defesa. Gente, o que é isso? Não sei se o barulho chegou aí, mas fez um barulhão aqui. É ela que produz todas as nossas células de defesa e as células, né, do sangue de forma geral, por exemplo, as hemácias. Ok? Sistema respiratório. O sistema respiratório, ele é composto aí da cavidade nasal, da narina, né, que é o nosso nariz. Dentro do nosso nariz tem a cavidade nasal. A gente tem a faringe, que eu falei lá no sistema digestório, né, que ele interliga aí o sistema respiratório e o digestório. A laringe, que é a continuação da faringe. Então, tem a faringe. Aqui eu tenho o esôfago e aqui eu tenho a laringe. Vamos fazer assim, né? Então, o que que acontece? A laringe, ela pode se transformar em esôfago e a faringe pode se transformar em laringe. O que que acontece aqui? Na faringe tem uma película, vamos dizer assim, uma barreira para tampar a laringe, para quando eu comer, o alimento não cair na laringe, não cair no pulmão. Porque se entrar pulmão, ou se entrar comida no pulmão, a gente engasga e morre. Porque aí vai parar a respiração. Ok? Então a gente tem, né, a cavidade nasal, faringe, a laringe, a traqueia. Da traqueia se transforma em brônquios, depois bronquíolos e depois os alvéolos, que depois eu falo sobre eles. E a gente tem um pulmão. E os brônquios, né, os bronquíolos, o alvéolo está dentro do pulmão. E tem o diafragma, que é um músculo que é responsável pela nossa respiração. É ele que faz a gente respirar. Okay? Então a gente tem, né, dentro do pulmão, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Né? Os brônquios são duas estruturas bem grandes, que ela se ramifica, é como se fosse a traqueia, o tronco da árvore, os brônquios, os troncos maiores, na parte de cima da árvore, os maiores. Depois, esses troncos grandes, eles se ramificam, viram outros galhos pequenos, que seriam os bronquíolos. E a gente tem os alvéolos que estão nos bronquíolos, que seria, por exemplo, as folhas da árvore. Só para vocês entenderem como que é, tá bom? E é nos alvéolos que ocorrem as trocas gasosas, tá bom?
Deixa eu ver aqui o que eu posso falar mais sobre o sistema respiratório. Eu perguntei aqui a questão dos gases, né? O gás oxigênio e o gás carbônico. Qual que é o gás que a gente respira? O oxigênio. Então, a gente inala oxigênio e a gente solta o gás carbônico, ok? A gente respira, né, o gás oxigênio, ou seja, a gente inspira, manda para dentro o gás oxigênio e a gente expira o gás carbônico. Deixa eu ver agora o sistema urinário. Então vamos falar sobre o sistema urinário. O sistema urinário, né, ou também chamado de sistema excretor, é composto de 4 órgãos barra estrutura. Os rins são 2, lado direito e lado esquerdo. Dos rins sai um tubinho. Cada rim sai um tubo, que é chamado de uréter. O uréter, ele é ligado à bexiga e da bexiga sai a uretra. Então, o que é o rim? O rim é uma estrutura que filtra o nosso sangue. Ele tira o excesso de água, ele tira o excesso de nutrientes, ele tira todo o resto aí, ok? E o que acontece? Cai tudo que está em excesso, né? O lixo cai aí no uréter e é armazenado na bexiga. A bexiga ela armazena a nossa urina até a gente esvaziar ela através da uretra. A uretra é um canalzinho que faz o xixi sair, ok? Então, o rim, ele filtra o sangue, tem uma artéria passando dentro dele que ele vai pegar o sangue e filtrar, ok? Pessoal, a uretra feminina é diferente da uretra masculina, até por conta dos órgãos sexuais, né? A uretra feminina é muito pequena em relação à uretra masculina, né? Até porque o pênis é bem maior, né? Então, ela é bem diferente. E isso acontece, e com isso acontece que a mulher tem muito mais infecção de urina, né? Infelizmente, a mulher tem muito mais infecção de urina por conta dessa uretra menorzinha. Porque é mais fácil a bactéria entrar e chegar na bexiga do que a masculina, por exemplo. Próximo tema aí, sistema reprodutor. Vamos lá, tô acabando, ok? Tem só mais um para eu falar, esse mais um. Então, eu tenho aí a puberdade, né? O que é a puberdade? É aquela época da vida de um ser vivo que, né, tá mudando de criança para seres humanos. Ó, de criança para adulto. Então, é onde que começa a mudar o corpo, né? É onde começa a aparecer as características secundárias, que é aumento de peito nas mulheres, alargamento de quadril nas mulheres, aparecimento de pelos, tanto no homem quanto na mulher, aparecimento de barba nos homens, a voz engrossando, né? Ombro alargando, né? No homem, né, gente? No homem também há o desenvolvimento do pênis e na mulher tem o quê? A primeira menstruação, né? Vamos lá. Igual eu falei, né? A uretra, ela é diferente tanto na mulher quanto no homem, porque a uretra masculina ela é bem maior, né? Sistema reprodutor masculino. A gente tem aí o pênis e o testículo, certo? A gente tem a uretra, que faz parte do sistema excretor e reprodutora no homem. A uretra feminina é apenas sistema excretor. Já no homem, ele também faz parte do sistema reprodutor, além do excretor. Então, temos aí o pênis, a uretra, o testículo. Tem o epidídimo, que é uma parte em cima do testículo, ok? Que é onde armazena o espermatozoide. A gente tem os canais chamados de ductos. Não é ductos, ductos deferentes ou canais deferentes, que é um canal que leva o espermatozoide até a uretra,
ok? A gente tem aí a próstata, glândula seminal e glândula bulbo-uteral. Essas 3 glândulas fazem o líquido do sêmen, porque o sêmen é o que, gente? A parte líquida mais espermatozoide. O que é o sêmen, gente? É o que sai do pênis na hora da ejaculação, tá bom? Então, a gente tem a glândula seminal, a próstata e a glândula bulbo-uteral, que faz a parte líquida, e o testículo faz o espermatozoide, que é armazenado no epidídimo, que junto ao líquido das glândulas, sai em forma de sêmen. A gente popularmente, né, no nosso dia a dia, acaba chamando de um nome diferente. A gente não fala no nosso dia a dia, né, na linguagem vulgar, como sêmen. A gente fala porra e vira até palavrão, né? Ok? Então, beleza. E o pênis, ele é dividido aí, né? Achei que eu ia falar do corpo cavernoso agora, desculpa. E no pênis tem uma película. Essa película é chamada de prepúcio. Ela protege a glande, que é a cabeça do pênis, tá? E dentro do pênis tem 2 estruturas bem diferentes, que é o corpo cavernoso, na verdade 2 corpos cavernosos, e um corpo esponjoso, que é ele que enche de sangue, tá? Ele enche de sangue para o pênis ficar duro, ficar ereto, ok? Popularmente a gente chama de duro, na linguagem vulgar, ok? Então é ele que é responsável, os corpos cavernosos e esponjosos que é responsável por isso, porque enche de sangue e assim ele enrijece, ok? Então ele fica ereto através dos corpos cavernosos que se dilatam através do sangue, ok? E aqui é só uma outra visão das partes que eu falei. E agora a parte feminina, né? A gente tem a parte externa e a parte interna. A parte externa é composto de pequenos lábios e grandes lábios, canal da urina, que a gente chama, né, de meato urinário, que é o início aí da uretra. Tem aí a vagina, que aí depois é o canal vaginal, né? Lembra que eu falei que a uretra masculina, ela faz tanto parte, né, do sistema urinário, quanto do sistema reprodutor, ou seja, na uretra masculina sai sêmen e sai xixi, urina. Na mulher, ela tem 2 orifícios, ou seja, buraco, né? Que cada um sai em um buraco diferente. Então tem o canal da urina, que vai sair urina, que vai sair xixi, e o canal vaginal, que é onde vai ocorrer toda a parte reprodutora, onde sai a menstruação, onde entra o pênis na relação sexual, onde sai o bebê no parto normal, ok? Então a gente tem, né, esses 2 orifícios, os pequenos lábios e os grandes lábios e o clitóris. O clitóris é essa estrutura bem em cima, bem pequenininha, que faz o quê? O clitóris ele é responsável apenas por prazer. Nada mais, não tem função reprodutora nenhuma. Ok? E o clitóris, pessoal, ele é bem grande. Deixa eu tirar minha câmera aqui para vocês verem. Ele é bem grande. Ele é pequenininho a parte externa, mas dentro é muito grande. Ok? Fora dele é muito grande. Tá? A parte interna é bem grande. Ok? E a gente tem o ímen. O ímen é uma película que protege a entrada da vagina quando a mulher é virgem. Quando a mulher não teve nenhuma relação sexual, tá? Quando ela tem a primeira relação sexual, isso geralmente se rompe, perde e ela nunca mais vai ter. E não faz falta nenhuma, não serve para absolutamente nada, ok? E a parte externa, desculpa, interna, né, dentro. Tem aí o canal vaginal. Depois do canal vaginal, tem o colo do útero, que é como se fosse um tampão do útero. Temos o útero,
as trompas, né, que é a coisinha aí, e o ovário. Cada trompa dá um ovário, finaliza com o ovário. A mulher tem 2 ovários, direito e esquerdo. Cada ciclo, ela ovula de um lado, depois ovula do outro, ok? Então, vai alternando. Então, ela ovula, é liberado o óvulo na trompa uterina ou tubo uterina, e é ali na tuba uterina que ela encontra o espermatozoide. Tá bom? Então, é isto. O colo do útero é uma proteção do útero, tá? Ele tem esse formato aí, nessa imagem do meio. A menstruação, né, ela é composta aí de geralmente 28 dias a um mês. Então, a gente tem os primeiros dias, tem o sangue, né, a parte que sai o sangue. Depois, tem alguns dias ali que a mulher não engravida, poucos dias. Depois, aí na metade do ciclo, a mulher pode engravidar. Que aí a gente está no período fértil. E depois que ela passou do período fértil, até o próximo ciclo, é chamado de dias inférteis, que é difícil engravidar. Mas não é impossível também, gente. Isso aqui varia muito de mulher para mulher. Não tem como eu saber o dia que eu estou infértil ou infértil. Infelizmente, é impossível saber exatamente. E a fecundação, ela ocorre na tuba uterina, e depois aquele ser que começou a desenvolver ali, ele vai andando, né, até o útero, para se fixar no útero. No útero, né, ele começa a reproduzir e ficar grande e começa a gestação aí, né? Começa em 9 meses depois de desenvolvimento, ele nasce, tá bom? O bebê nasce. Métodos contraceptivos. Deixa eu abrir aqui. A gente tem os métodos de barreira. Eu vou só comentar, porque não vai dar tempo de eu explicar cada um deles, porque eu já estou no prazo. Então, tem aí o método de barreira, que é, por exemplo, a camisinha, que tem a feminina e a masculina, tá? Tem a masculina e tem a feminina, ok? Tem a feminina. Tem o diafragma também, é um método de barreira, que ele é colocado no colo do útero. O coito interrompido não é considerado um método contraceptivo, mas é bom falar dele, que é retirar o pênis antes da ejaculação. E é muito falho. Isso aqui geralmente não serve para nada. A mulher acaba engravidando do mesmo jeito. Espermicida, que mata o espermatozoide. Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar isso aqui para comercializar. Temos os métodos hormonais, que é através de hormônios. Tem a pílula anticoncepcional, que a mulher toma durante 21 dias ou 28 dias. Tem a injeção, que em vez da mulher tomar, ela vai tomar a injeção todo mês. Okay? O adesivo, eu coloco adesivo toda semana, ok? Então, põe uma semana, põe um adesivo, tira, deu 7 dias, coloca outro. E por aí vai, ok? É como se fosse a injeção, porém em forma de adesivo. Geralmente tem que colocar em lugar que não é muito visível, tá? Implante é uma pequena coisinha muito pequenininha que coloca aqui no braço, tá? E aquilo vai liberando hormônio durante anos, tá? Geralmente de 1 ano a 3 anos. Aí depois tem que tirar e pôr outro. O anel vaginal, que é um anel, coloca dentro do canal vaginal. Ele é colocado aí em 3 em 3 semanas. A mulher usa. Então ela usa, dá uma pausa, depois põe outro. O DIU, que é colocado pelo médico dentro do útero, a gente tem 2 tipos. O hormonal, que libera hormônio, e tem o de cobre, que faz uma inflamação no útero, que faz que a mulher não engravide. O espermatozoide morre e não tem, né, fecundação. O método de emergência, que é a pílula do dia seguinte, ele é chamado de emergência. Então, é só em último caso que a mulher deve tomar, ok? E tem uma alta falha
se não tomar direito, ok? A mulher não pode tomar pelo dia seguinte, com um período menos de 6 meses. Então, se ela tomou hoje, ela não pode tomar até setembro, ok? Não pode, porque senão pode prejudicar a saúde dela e não fazer efeito. Ok? Os métodos naturais, que são aqueles que eu não coloco nada, eu não injeto nada, eu não tomo nada, ok? Então, tem a tabelinha, que eu ficar de olho aí nos dias férteis e inférteis, só que isso aqui é muito falho, porque não tem como eu saber exatamente o dia que está infértil e o dia que está fértil. A tabelinha, ela é muito boa para quem quer engravidar, mas para quem quer evitar gravidez, não. Muco cervical, eu olho o muco, né, como que é? Eu falo? Corrimento, todos os dias que sai da vagina, se ele tiver elástico, né, igual na imagem, ele esticar, é porque a mulher tá fértil. Temperatura basal consiste em medir a temperatura todos os dias. Quando a temperatura eleva, a mulher está fértil, ela está ovulando, ok? Como eu falei, é ideal para quem quer engravidar, ok? Que aí você sabe o dia que você está fértil e é mais fácil engravidar. Uns métodos cirúrgicos, que é aquele que é definitivo, que faz a cirurgia para não mais engravidar, como por exemplo a laqueadura, que é feminina, corta as trompas, e a vasectomia, que corta os canais deferentes, e assim, né, o homem não tem como reproduzir, nem a mulher. Ok? Beleza, e para finalizar a aula de hoje, o sistema endócrino. O que é o sistema endócrino? São nossas glândulas, igual eu falei, né? Comentei, cheguei a comentar. Então a gente tem aí a hipófise e o hipotálamo, que são duas glândulas que a gente tem no cérebro, que elas são fundamentais para metabolizar várias coisas no nosso organismo, como, por exemplo, o hormônio do crescimento e muitos outros hormônios. Temos a tireoide, que é no pescoço, e a paratireoide, que está dentro da tireoide, que organiza e que faz o nosso metabolismo aí quase todo no nosso corpo, tá? É muita coisa que a tireoide faz. O timo está perto do coração, ele tem função quando a gente é criança, depois ele quase não tem função mais. O pâncreas, que eu falei, né? O pâncreas, ele faz insulina e faz muitos outros hormônios, né? Então, o pâncreas, ele fabrica hormônios e fabrica insulina. Temos as suprarrenais em cima dos nossos rins. Então, tem um rim. Em cima dele tem a suprarrenal, que é uma glândula. E ela faz o quê? A suprarrenal, pessoal, ela é uma glândula que fabrica a adrenalina, que é o hormônio que deixa a gente alerta. Por exemplo, se alguém te assusta, você fica alerta, seu coração bate acelerado, porque foi liberado adrenalina. Se você está correndo de algum animal, sei lá, uma vaca está correndo atrás de você, o que você tem que fazer? Vai correr, você vai ficar acelerado, você vai ficar naquele coisa, né? Através do quê? Da adrenalina que foi liberada naquele momento. E temos aí as glândulas sexuais que eu falei anteriormente. Né? As glândulas sexuais tem a feminina, a masculina. Né? A feminina, a gente tem os ovários, que fabricam os hormônios sexuais, como, por exemplo, a progesterona e o estrogênio. E a gente tem, né, a testosterona, que é fabricado nos testículos, nos homens. Né? Tem a testosterona e o androgênio, que são hormônios ditos masculinos. Ok? E é isso, pessoal. Quem tem alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na atividade que eu não falei. Ah, tem o sistema nervoso, né? O sistema nervoso, só ele que tá faltando. Peraí. O sistema nervoso, ele é composto do nosso cérebro. Cadê? Aqui, tô abrindo aqui, peraí. É composto do nosso cérebro e a medula espinhal. Medula espinhal e nossos nervos.
Então, o cérebro, ele é dividido aí, né? Entre cerebelo, que é a parte de baixo do nosso cérebro, que é responsável pelo nosso equilíbrio. Tem aí, né, o cérebro, o cerebelo, o bulbo, que sai do cérebro e encontra a medula espinhal, né? E o bulbo, ou tronco encefálico, e a medula, que é responsável por levar os nervos, depois ramificar em nervos, para levar todas as informações cerebrais para o nosso corpo inteiro. E trazer do nosso corpo inteiro para a medula e depois para o nosso cérebro. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Peraí. Ai, não quero abrir aqui. Que eu fechei sem querer. Aí eu fechei a atividade. Ai, não era para ter fechado. Aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma atividade, alguma dúvida. Opa, alguma outra matéria aqui que eu não comentei. Ok. Qual que é a função? Tem mais uma coisa aqui para eu comentar. Qual que é a função do cérebro? Pessoal, ele é nosso motor, né? Ele é como se a gente fosse uma máquina e ele fosse o motor. Ele é tudo. Sem o cérebro, a gente não vive, a gente morre, né? Mesmo tudo estando funcionando perfeitamente, o cérebro morrer, é morte cerebral e a pessoa é considerada morta, tá? Mesmo assim. Aí depois, com o tempo, todas as outras partes vão morrendo, né? Porque sem o cérebro não funciona nada. O cérebro, ele funciona, né? Ele como que eu falo? Se fugiu a palavra. Ele coordena tudo, todo o nosso corpo. Ele coordena a respiração, batimento cardíaco, movimentos. Eu só estou falando porque o cérebro está mandando sinal para minhas cordas vocais fazerem som. Eu só estou mexendo o braço porque meu cérebro está mandando sinais para os músculos do meu braço movimentar, ok? Então é isso. Deixa eu cancelar aqui a apresentação e finalizar a gravação. Só um minutinho.